Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos os que nos acompanham, são milhares, 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 milhares de inscritos. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre em defesa da Constituição de 88, indique o canal para um amigo ou amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar. Vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Nós já temos uma série de entrevistas aí já arquitetadas, organizadas, tal, e bem legais, que vão pegar a próxima semana e a outra, né? Vai ter um painel bem amplo do panorama político, econômico, das principais questões que se colocam para 22, se afinal um ano presidencial tão importante. Lembro também que é fácil vocês serem membros apoiadores do canal, é só clicar onde está escrito membro para ser membro apoiador. É uma coisa bem bacana, bem legal, né? Vocês vão encontrar lá uma série de informações e de apoio. Isso me parece fundamental, especialmente nesses tempos aí tão difíceis que nós vivemos, né? Para o jornalismo independente e de qualidade. Vocês cliquem ali para ser membro apoiador, é uma coisa bem bacana, bem legal, tá bom? Lembrar também que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de cursos, www.cursosdovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br, tá bom? Vamos lá, né? Acompanhando aí tudo que tá ocorrendo, muita coisa, passei por todos os jornais. Eu queria só lembrar de algumas coisas que vem assim, né? Tem uma notícia interessante que o governador do Rio encontrou Bananinha numa cerimônia e falou: "Ei, Bananinha, quando você vai fazer candidato lá pelo Rio de Janeiro?" Quer dizer, o governador do Rio de Janeiro, que é um inexpressivo, ninguém sabe o nome, por sinal, ninguém lembra mais do ex. Do Witzel, não é engraçado? Sumiu, ninguém mais fala do cidadão, né? Eita, nós! Mas agora tem um governador lá inexpressivo, que ninguém sabe o nome, e que encontrou Bananinha e falou ao Dudu Bananinha: "E aí, quando você vai ser candidato pelo Rio?" Ou seja, ele constatou algo que todo dia nós falamos nesse canal, ou seja, Bananinha é do Rio de Janeiro. Dudu Bananinha não mora em São Paulo, fraudou o registro, fraudou só isso, ele só fraudou o domicílio eleitoral, só isso. Pior que ele teve a concordância nessa fraude de quase 2 milhões de eleitores aqui em São Paulo. É fantástico, valeu Bananinha! Né? Então eu queria só notar que o governador do Rio está sabendo mais do que a justiça eleitoral, hein? Pô, tá na hora de dar uma olhadinha, né? Dudu Bananinha não mora aqui, né? Se ele for registrar outra vez como candidato, o domicílio é falso. Portanto, seria bom colocá-lo na cadeia, mas esse daí não vai para a cadeia por causa dessa questão, deve ir por causa de outras, né? Mas eu falei, não posso esquecer de destacar isso. Uma outra é as análises políticas, e gente sempre faz cara muito séria, tal. Muitas vezes está no campo de jornalismo, outras são sociólogos, outros são cientistas políticos, e fazem aquela cara. Eu me lembrei porque eu vi a notícia aqui, em certo momento, falando do Bonhauser, do Jorge Bonhauser. Aí eu me lembrei da história do PFL, quando diziam que o PFL era de políticos profissionais. Ali tinha políticos profissionais, eles sabiam tudo, aquela turma do PFL, tudo. Eu pergunto, o que aconteceu com o PFL? Foi emagrecendo, virou dente, sumiu. Os profissionais, os espertos, os gênios da raça que eram ditos, né, não eram nada. Isso que precisa tomar muito cuidado em termos analíticos. Não entrar nesse papo, não fazer o jogo do que o outro quer ouvir, né? Transformar em outro o que ele não é. Né? Então havia uma tríade, não, porque esse é incrível, esse do PFL, eles são, poxa vida, esses que são os grandes especialistas, esses que são os profissionais da política, são os espertos. Cadê o PFL? Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Então é bom a gente, né, não custa até memória, mas o que me chamou mais atenção, assisti várias vezes e convido vocês a assistirem. Tem 2 vídeos, acho que não tem grande importância, esse não me parece analiticamente, está lá tem importância, mas eu queria falar mais do outro. O André Mendonça, né, fazendo aquela mensagem religiosa que está circulando aí em grupos do WhatsApp, eu até recebi lá, fala uns 2 minutos e meio, 3 minutos, sobre o que ele conseguiu na vida dele, graças a Deus, e vai falando Deus, glória a Deus. É um reverendo e não é um ministro do Supremo Tribunal Federal. É um negócio assim inacreditável. Não é que ele vai fazer um discurso oposto, não é isso. Mas aquela
é simplesmente uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. Aquilo parecia a comemoração do quê? De uma tomada de religiosos fanáticos extremistas de uma cadeira no Supremo Tribunal Federal? Será que era isso? Bem, aí eu fui ver o vídeo da Michelle. 1 minuto e 37 segundos. Pode olhar no UOL, está no Metrópole, está em todo lugar. Né? O do UOL, eu gosto que comece um pouquinho antes, quando vai aparecer, eles estão num gabinete de um senador inexpressivo, né? Ninguém sabe quem é, aí eles estão vendo televisão, está toda uma caterva ali, né? E está sentado aqui no meio o André Mendonça, aqui está o Alberto Roberto de Rondônia, grande Alberto Roberto, fantástico, tal. Aqui está o André Mendonça, a TV está aqui, a Michelle está aqui deve ser a esposa do André Mendonça, acho que não sei se são filhas que estão ali, e toda uma malta cercando ali. Aí aparece o presidente do Senado, que vai dar o resultado. Alguém grita que ele vai falar o número de votos favoráveis, grita 51, tal. Não foi, foram 47, mas lá um deles lá gritou 51. Bem, imaginava que ia ter. Eles têm aqueles que eles estão atrás, eles esperavam, na verdade, 56. Eles estão atrás dos 9 traidores para se vingar nas eleições. Bem democrático, cumprindo realmente o que determina aqui a carta. Né? Eu acho isso uma coisa bem bacana, eles estão cumprindo o artigo 14, essa caterva antirrepublicana. Né? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, um valor igual para todos. Aí tem que ter uma PEC, vírgula, com destaque em especial para os pastores, bispos e apóstolos, né, das diversas denominações religiosas que se dizem evangélicas, que aí tem um direito especial, ponto. Acho que deveria ser assim, né? Surgir, inclusive, a bancada de Deus. Que país pode falar que tem bancada de Deus? País sério, país tem bancada de partido. Isso é um absurdo, e as pessoas aceitam isso passivamente, porque tem medo de falar, medo de falar. E político, então, porque acha que vai perder voto. E, com isso, incentiva a destruição da Constituição, do Estado laico, do Estado democrático de direito. Porque as cenas que vimos em Brasília não é possível aceitar. Não é possível aceitar tudo aquilo. Foi uma vergonha, uma vergonha. Aí eu fui ver o vídeo, vi várias vezes, sabe? Que eu fico olhando como ele se veste, como é que ele se porta. É um pessoal assim, horroroso, tal, tá tudo ali. TV aqui, aí a Michelle não é. Aí na hora que vem 47, né, votos, eu precisava de 41. A Michelle, rapidamente, ela vai para o centro para aparecer, porque aqui alguém está filmando aqui. Ela vai para o centro para ela ser a protagonista do fato. Ela, Michelle, semiletrada. Passado nebuloso, semiletrada, né? Nem precisa mais dizer o que ela é, né? Uma pessoa assim. Ela, a que ponto nós chegamos? A Michelle indica ministro da Suprema Corte. A Michelle, porque o candidato é dela. Porque ele ia antigamente sempre orar, ela com o Jair, né? Eles ficavam sempre orando lá no Palácio da Alvorada, né? Então é o candidato dela, porque o filho queria não sei quem, o outro queria não sei o quê, o candidato dela é esse Mendonça, que não é o Mendonça da grande família, que é melhor do que esse, certamente. Aí ela correu para o centro, notem, observem, e começam a gritar, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E ela começa a dar uns pulinhos e começa a falar, Aí, a 46 segundos, até 56 segundos, aí é o momento incrível. Ela começa a falar com o Espírito Santo. Línguas. O Ato dos Apóstolos, sabe o Ato dos Apóstolos? Ela começa a falar em línguas. Então, ela está falando com o Espírito Santo. Durante 10 segundos. 10 segundos! E aí todo mundo para, notem. Todos param e começam a olhar para ela. E ela falando com o Espírito Santo, baixou o Espírito. Isso, na Michelle. Isso, na Michelle. Você pode dizer que é a língua do P. Pode ser que fosse a língua do P, né? Ou ela está falando uma linguagem codificada por Queiroz, aquele que deposita dinheiro na conta dela e ninguém sabe a origem. Origem criminosa, evidentemente. Nós estamos falando de quadrilha. Agora, esses 10 segundos representam a decadência do nosso país. É o ponto mais baixo da história, mas mais baixo. A Michelle indica um ministro, impõe um ministro da Suprema Corte.
e comemora com aquela caterva, dando gritos de Antes, aleluia, glória a Deus. Depois ela começa a chorar. E choram, glória a Deus. Começam a chorar, se abraçam, choram. Um ato do Estado laico, um ato republicano, da designação do ministro da Suprema Corte, vira aquilo, uma chanchada religiosa. Uma piada, uma coisa grotesca. E ela sendo o centro das atenções, porque ela faz questão, notem, assistam, isso vale um estudo. Até daria para reconstruir quem são todos os que estão lá, de onde vieram, quem é aquela caterva, né? E ela vem para o centro. E todo mundo começa, ela começa a falar, né? E aí, quando ela começa a falar com os espíritos, com o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo baixou na Micheque. Quer dizer, o Espírito Santo chegou a um ponto no Brasil, o Espírito Santo está desmoralizado, caramba, né? Na Micheque. Aí a Micheque começa a falar durante 10 segundos a língua do Espírito Santo, fala línguas. Aí estou falando referência ao Ato dos Apóstolos, né? Aí ela começa, olha, não. Aí todo mundo começa a silenciar, se afastam e ficam olhando. E ela, que você pode interpretar de várias formas. Ela pode estar falando com o Espírito Santo, ela está aprendendo a língua do P, né? Ou ela está mandando um recado codificado para o Queiroz, precisa depositar mais dinheiro na minha conta, mas tenha cuidado. Eu não sei, mas os mais religiosos dizem que ela está falando com o Espírito Santo. Meu Deus! Aí eles se abraçam todos e começam a chorar. Deus, obrigado, Deus. O cidadão não foi nomeado para reverendo, bispo da igreja dele, sabe lá eu, e foi para a Suprema Corte Brasileira. Eu fiquei tão atônito, eu nunca vi uma cena dessa na história da República. Quantos ministros foram designados para a Suprema Corte? Muitos. Ele é o primeiro evangélico? Não é, nós já falamos aqui. A indicação de quem nos acompanha lembrou do Vilas Boas, o governo Juscelino Kubitschek, né? Era batista. Mas ele não fez esse circo no pior sentido da expressão, não um circo dos trabalhadores, um circo aquilo tudo, circo. Então, quando você assiste tudo aquilo e vê, é um impacto. Você fala assim, para onde nós, que país pode ser esse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai ficar lá quase que 3 décadas, vai passar por quantos mandatos presidenciais? 7 mandatos presidenciais de 4 anos. É indicado por uma senhora de passado nebuloso, semiletrada, e que fica falando com o Espírito Santo durante 10 segundos. Para onde? Isso aí é o fim. É o fim. Quando você vê ela falando aleluia, glória a Deus, começa a chorar, se abraça. Meu Deus, o que aconteceu ali? Era a designação de um ministro para um poder que está aqui na Constituição, Poder Judiciário, para a instância superior do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal era isso. Parecia, quando eu estava estudando, uma guerra de religião, sabe? Passa pela França, afinal, tudo passa por lá. Né? Parece que eu estava vendo uma guerra de religião. Será que precisa ter uma noite de São Bartolomeu? O que é isso? O que está acontecendo no nosso país? Como é que nós chegamos? Aí a pergunta histórica. Como é que nós chegamos nessa situação? Isso não é, eu brinquei esses dias e tenho batido nessa tecla, isso é estrutural, meu Deus. Né? Não é um produto, um milagre da Nossa Senhora da Causalidade. Não é uma coisa de, que aconteceu, é uma causalidade. Não. Isso é um produto histórico. Um produto histórico das últimas décadas. Isso nós não tínhamos, nem na República Populista, entre 1945 e 1964, nós não tínhamos isso. Né? Nós não, inclusive, nós tínhamos protestante histórico, que é outra coisa, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Me lembrei lá se eu não estiver errado, como eu faço tudo de improviso aqui, o Rui Ramos, tal, né? Se não me engano, que até acabou não sendo eleito senador em 1954, porque falavam que era protestante, que era uma bobagem, que é uma pessoa séria, tal, não tem nada a ver. Mas tinha um ou outro. Aí veio o regime militar, idem. Um ou outro, nada, não tinha.
Aí veio o período da redemocratização. Aí foi o problema, foi o problema. Claro que tem um fenômeno externo, tem a ver também com a presença dos Estados Unidos, desenvolvimento aí tem a ver com a maioria moral lá nos Estados Unidos, o reino, o Partido Republicano, tudo aquilo que reflete aqui. Tem a ver com os problemas econômicos brasileiros, a perda daquele nosso dinamismo, tem a ver com o fracasso das lideranças políticas, tem a ver com os casos de corrupção, etc., etc., por uma série de razões, tem a ver com o fracasso da Igreja Católica, né, que acabou se dissociando com aqueles ritos conservadores, tradicionais que ninguém entende nada na missa, um senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, você vai com aquele papelzinho lá, senta, levanta, senta. Você nunca sabe quando é para ficar de pé ou não, depois tem de chegar, abraçar o pessoal do lado que você nunca viu na vida, né, das mãos, tal, é falsa comunhão, quer dizer, não tem mais aquilo, aquela pegada, o sujeito vai quando é um casamento, é obrigado a ir, ou num batismo, ou numa missa de sétimo dia, em suma, a Igreja Católica perdeu seu significado religioso, por muitas razões, né, por muitas, um aparelho muito grande no país, tinha dificuldade de formar os quadros, formava mal os quadros, e virou aquela coisa vazia. Você passa nas igrejas católicas, são fechadas durante toda a semana, abre eventualmente no final de semana, e foi aparecendo, então, as diversas denominações religiosas. Minha explicação, evidentemente, é muito simples, até simplória, tem questões um pouco mais complexas no campo da fé, mas ficou muito claro, nas áreas periféricas, se você não tem, e mais extremadas, onde muita tensão social foi sumindo a presença da Igreja Católica, os pastores foram ocupando espaço, etc., etc., etc. E os meios de comunicação jogaram um papel fundamental, que eles foram os primeiros a ver, aqui no Brasil, a ver a importância do rádio e da TV. Antigamente o pessoal gozava da Deus e Amor, né, do Davi Miranda, que fazia aquele, começava, gritava, era difícil entendê-lo, porque era muita gritaria no rádio, tá? E ninguém entendia, e tinha muitos programas de humor que gozavam isso, né? Mas eles foram espertos no sentido de construir as denominações religiosas usando dos meios de comunicação, rádio e depois TV. E aí, olhando para a política e tendo candidatos seus, e muitas vezes de membros da igreja e da alta direção da igreja, filho do pastor, filho do bispo, irmão do apóstolo, cunhado do não sei quem, e foram criando, até hoje nós temos partido religioso, a Universal tem o seu partido político, é um negócio assim inacreditável, ela que foi expulsa corretamente de Angola, por tudo que nós temos o conhecimento, as reportagens que saíram aqui no Brasil, então, o governo angolano foi laico, sério, republicano, e resolveu a questão, está de parabéns o presidente Lourenço. Bem, aí a coisa toda é que eles foram ocupando todo esse espaço. E o período dos 21 anos do lulofernandismo, né, conceito que nasceu aqui, jogou água para esse pessoal, né? Quantas vezes nós temos aí Lula e Dilma se abraçando com toda essa caterva diretiva? Eu não estou falando, importante destacar, dos fiéis. São pessoas trabalhadoras, tal, que lutam, que têm uma fé genuína. Não, eu estou falando com os aproveitadores, igual aquele que vestia saco de estopa nas cerimônias religiosas e tirava foto com a sua Ferrari. Esse faz tempo que eu não vejo, porque é tanta coisa para ler, tanto tempo que eu não tenho tempo de procurá-lo, mas ele tem aí, é uma figura. Ele também é apóstolo e a mulher é bispa. Não me esqueço da mulher em frente ao túmulo de Simão Cirineu, e pedindo grana em Jerusalém para os caras aqui no Brasil, evidentemente. E é um pessoal muito pobre, que também, se você for fazer um estudo sério de sociologia da religião, você vai vendo que cada uma dessas denominações, elas têm um perfil classista também, né, de onde é a faixa maior, né. Eu citei o Deus e Amor, por exemplo, era um pessoal muito pobre. Eu cheguei a assistir atos da Deus e Amor com um colega, eu já até contei aqui, sociólogo da religião, um colega inglês, e acabei acompanhando tal. Bem, eles estão aí. Fernando Henrique poderia ter construído, né, com tudo que dava a Constituição, né, avançado na democratização da estrutura de Estado, enfrentado as questões de todos os campos que a Constituição dava instrumento. Não fez, Lula não fez, Dilma não fez. Dilma estava abraçada com Edir Macedo no tempo de Salomão. É a imagem que está no meu artigo do UOL, né? E ele fantasiado de judeu da antiguidade, que só na cabeça dele, judeu da antiguidade era daquele jeito. É pura invenção, né? Parece a história dos escoceses e assaios. Bem, você inventa a tradição, né? E aí segue. Então, o que chama atenção é que ninguém deu atenção política para isso, porque via mais o fato numérico.
né? Que eles estavam crescendo numericamente, em termos percentuais, entenda-se, né? Estavam crescendo, 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 e aí ninguém atentou para que eles iam adentrar a estrutura de Estado, iam capturar o Estado. E é isso que eles começaram a fazer em silêncio e nos últimos 2 anos e 10 meses de forma aberta, arrombaram e foram tomando tudo, inclusive a Suprema Corte Brasileira. Inclusive a Suprema Corte Brasileira. É um negócio, isso ocorre também nas justiças estaduais, na primeira instância, na Justiça Federal, eles foram tomando, e é o que nós estamos... Isso para falar do Poder Judiciário, sem falar no Legislativo, sem falar no Executivo. E a cada 2 anos, qualquer candidato dos partidos políticos aí que existem vão pedir a bênção do pastor. Bom, pode ir no Ministério Belém aqui em São Paulo, o sujeito fica sentado no trono, o sujeito estranho, todo mundo vai pedir bênção, e aí o político diz, me sinto muito bem aqui, mas sinto bem o quê? Você acabou de chegar lá, vai começar a falar línguas, igual a Michete, durante 10 segundos, todo mundo assustado olhando a Michete, o que aconteceu? Né? Está em transe a Michete, né? E aí tem as várias interpretações, registros. Ela está com o Espírito Santo, dialogando com o Espírito Santo, virou uma bagunça, o Espírito Santo nem não pode ser mais levado a sério, né? Outra, ela é a língua do P, que ela está aprendendo, a língua do P, hoje ninguém, os mais velhos devem lembrar da língua do P, né? Ou é uma fala em código para o Queiroz, acho que isso também temos de lembrar, ela pedindo mais grana e tal, porque ela faz parte do Orcrim Bolsonaro, do qual o Queiroz era o gerente no gabinete de Flávio Bolsonaro, então deputado só durante décadas, mais de uma década lá no Rio de Janeiro. Isso que a gente está vendo, o Brasil, o mundo inteiro está vendo. Não pensa que somos só nós, a gente fica assustado, porque aquela não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com você, comigo, não tem nada. Aquilo é um outro mundo, é um mundo pobre, medíocre, em todos os sentidos, no aspecto das pessoas, no que elas veem, no que elas falam, né? É um empobrecimento total. E aí a nociva influência norte-americana. Não é a velha discussão do imperialismo, não estou retomando aquela, vão atrás de um posto S e fazer uma manifestação contrária, nem tem mais posto S, não é isso, mas a extrema-direita norte-americana chegou ao Brasil, foi chegando, e nós não vimos, foi chegando de forma silenciosa, de forma subreptícia, foi vindo, politicamente representada no Partido Republicano, em uma fração do Partido Republicano, e essa extrema-direita religiosa foi vindo, porque antes, o Billy Graham, vocês lembram mais, foi ver no Maracanã, falou e tal, e tinha outros, tinha um tal de Clube 400, se não me engano, que ficava atendendo telefone, passava aqui, mas os caras atendiam o telefone lá nos Estados Unidos, tinha uns outros aqui e tal, mas isso estou falando de lembrada também no começo dos anos 60, né? Mas aí tinha padre da Igreja Católica, me lembro de um americano que veio aqui no Brasil, etc. Tal. Mas na questão dos evangélicos, parecia aqui, mas não pegava. Mas aí houve o processo de tropicalização disso, isso foi central. Aqui foi nascendo igrejas evangélicas. Claro que algumas são muito antigas, a Assembleia de Deus veio no começo do século XX e tal, mas outras elas foram se adaptando, né? E eles se dividem muito, parece até grupo trotskista, eles se dividem bastante, porque quando começa a entrar muita grana, o cara fala, pô, não vou repassar, eu quero para mim, crio o meu ministério, e aí tem aqueles ministérios, os mais exóticos, vídeo da Flor de Lis, grande pessoa, em nome de Jesus, Deus no comando, e mata o marido, né? Porque diz que Deus não aceitava a separação, só a morte. Grande Flor de Lis, uma pessoa fantástica. Agora parece que vai casar outra vez, tal. Em nome de Jesus, claro, Deus no comando, né? Então, quando você vê, assiste tudo isso, eu revi, mandei até para um amigo, eu falei, dá uma olhada, onde nós chegamos, né? E isso vai dar na eleição de 2022. E aí, há um que está pleiteando ser vice do Bolsonaro, é a barbárie. Para a barbárie ficar pura, cristalina, Pastor Mala. O Pastor Mala está querendo ser vice, fazendo tudo. O Pastor Mala, de pastor não tem nada, os ataques, a linguagem, o Fernandinho Beiramar é melhor que ele, fala melhor que ele, é mais educado, certamente é mais cristão que ele e tal. Ele xinga, ameaça, agride, né? Causa asco de você ouvi-lo, né? Você sente mal.
Você fala assim, pô, será que é um profeta? Não paga os impostos, mas grande parte. O Valdemiro está devendo mais de 100 milhões, né? O Valdemiro Santiago, grande pessoa também. Grande pessoa. Esse aí também não paga o que é ser vice. E o sonho dele é ser vice, porque ele acha que ele é o mais político dessa caterva, dessa liderança, dessas denominações aí que eu citei anteriormente. E ele, então, se posiciona como se fosse, portanto, o representante. Ele tem um ministério dele também. Todos têm o seu, né? Que é dele, propriedade privada, vamos acumular, né? Deve fazer a mais-valia absoluta ou relativa com os trabalhadores? Não sei. Vale um estudo, né? Dessas relações de trabalho dentro dessas denominações, inclusive muitos que estão na justiça, né? É uma boa discussão também, né? Tem outros que foram obrigados a se esterilizar, tal, pastores, tem muita denúncia, é só chegar e estudar. Depois eles querem ameaçar com o processo, como se a gente tivesse medo. Eu estou morrendo de medo do Mala, por exemplo. Olha, Mala, estou morrendo de medo. Minha questão é política, Mala, né? Que eu estou dizendo o seguinte: há uma aliança nefasta, antirrepublicana, que coloca em risco o Estado Democrático de Direito, que é o Bolsonaro, o Asmodeu, que ele sabe, que o Mala deve conhecer quem é Asmodeu, porque o Mala acho que nem falar em Bíblia não sabe direito, mas deve saber, né, quem é Asmodeu, né, Mala. E ele e o Mala como vice. Aí a chapa da barbárie, aí a barbárie, porque com isso ele quer, o Bolsonaro vai ficar desesperado na hora da formação da chapa, vai ter dificuldades, o Mourão não será seu candidato a vice, como nós sabemos, e tem ali do lado um instrumento muito bom. E aí ele vai vocalizar aquele discurso do ódio, porque o Mala não é o discurso do amor, é o discurso do ódio, né? Chupa essa manga, Alcolumbre, lembra? Postagem que nós... essa é a linguagem e é uma linguagem vulgar, linguagem de boteco, né? De fim da idade, no fim do, não sei de onde, né? O Mala, e a linguagem que o Mala usa. Então, essa é a chapa da barbárie. Eu até espero que ela ocorra, torço, confesso a vocês, torço, porque temos de ter um enfrentamento republicano com essa caterva. Não dá mais, não dá mais. A República Brasileira corre risco por muitas coisas. Tem o risco da corrupção, né, que nós já falamos já tantas vezes, e tantos fatos correram nesse século. Mas tem esse, que é um cupim. Essa caterva é um cupim que está destruindo as bases do Estado Democrático de Direito, está criando um enfrentamento agora no campo religioso. Então, tomando aparelho de Estado, querendo transformar o Brasil, dá um grande salto para trás. O sonho é virar o Irã, é que eles não têm, não dá para ver uma república teocrática, que eles não têm o Ayatollah, como foi aquele que fundou a República Islâmica, o Ayatollah Khomeini, eles não têm, porque eles brigam muito entre eles. É um racha danado, por grana, porque ter ministério, ter igreja é ter dinheiro. Daí que eles vão... Se você faz um estudo de como surgiu, você vai vendo os rachas, e todos os rachas envolvem grana e muito dinheiro, porque não há controle nenhum. Não pense que tem nota fiscal, não tem ICMS, Imposto sobre Serviço, nada, é uma festa aquilo. Então, e com isso eles foram avançando. Os políticos sujeitaram a isso, são culpados, e o lulofernandismo é o principal responsável, que teve durante 2 décadas as possibilidades legais, políticas, temporais e constitucionais para fazer isso, e nada fizeram, ao contrário, alimentaram o monstro. E o monstro está aí, fazendo, né, agora assistindo esse vídeo, esse é o monstro. A Michelle, de passado nebuloso, uma senhora semiletrada, né, que mal consegue articular 2 frases, comemora aos pulinhos, glória a Deus, aleluia, né, começa a chorar, mas antes fala com o Espírito Santo, nos segundos 46 a 56. Durante 10 segundos, baixou o Espírito Santo na Michelle. Então, insisto, o Espírito Santo está desmoralizado, porque baixar na Michelle não dá, né? Aí é o fim, alto lá, né? Tudo tem seu limite. E aí ela começa a falar a língua com o Espírito Santo. E começa, veja, assista, isso passa no mundo inteiro. O mundo inteiro vai assistir, vai falar, meu Deus, o que é isso? Essa daí impôs um ministro da Suprema Corte daquele país, chamado Brasil. Falando nisso, um país chamado Brasil, o lançamento do meu livro presencial, lá estarei, dia 13 de dezembro, segunda-feira, a
partir das 5 da tarde, das 17 horas, estarei na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis, né? Recebendo a todos vocês, né? E o retrato que eu tenho aqui é o oposto disso, aqui, né? É interessante ver como é que as nossas instituições foram sendo minadas por essa caterva. Quem é o único responsável? Não. Registros. Mas um dos pilares que está sendo minado do Estado laico, do Estado democrático de direito, que tem vários pilares, deve ser essa caterva. A esses que falam com o Espírito Santo, gritam quando um ministro da Suprema Corte é aprovado pelo Senado, aleluia, glória a Deus, choram, se abraçam e conversam, dialogam com o Espírito Santo. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal e está entre os milhares e milhares e milhares de inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Sempre digo, indica o canal a um amigo ou amiga. Aqui nós temos reflexão desse tipo. A gente foge do lugar comum. A gente tenta ver a floresta, não a árvore. É bem original o que eu estou dizendo, mas é isso, sair desse senso comum, da filosofia das massas. Isso é essencial, é condição sine qua non, porque estamos entrando em 22, e essa caterva vai estar no processo eleitoral. E todos os políticos vão beijar a mãozinha do apóstolo, de qualquer dessas denominações. Registrem a hipocrisia, quando para ganhar voto diz a Constituição que eles violam os candidatos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Ninguém fala que é para votar no A, no B. Chega desse novo coronelismo. O eleitorado urbano não é o Jeca Tatu do século XXI. Chega, isso é ilegal, inconstitucional, viola a República. Então, nesse espaço é isso. Se você gostou dessa e tantas outras lives, indica o canal Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro para vocês que nós criamos, que é algo importante para o canal, que é o membro apoiador. Veja lá, clique, o membro apoiador é central, especialmente nesse momento sombrio que nós vivemos. Lá na frente nós vamos ver a luz, mas agora é um momento sombrio, né? E é o apoio que vocês poderão fazer ao jornalismo independente de qualidade. Então, convido a vocês a ser um membro apoiador do canal. Clique lá, tem as informações, os 2 meios, que são bem bacanas e fundamental para a gente garantir aqui esse espaço, né? Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Lá tem todas as informações dos 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovila.com.br. É isso, nos encontramos amanhã. Até!